Programa Família Verzola recebe, apresenta Momento Jurídico. Direito, informação e cidadania. No quadro Momento Jurídico, você fica por dentro das principais questões jurídicas que impactam o seu dia a dia. De maneira simples, clara e objetiva, nossos especialistas trazem orientações, esclarecem dúvidas e ajudam você a entender melhor seus deveres e, principalmente, seus direitos. Olá, pessoal! Eu venho aqui agora para fazer um momento jurídico com vocês aqui no programa do Lucas Verzola. E esse quadro é importantíssimo. Eu vou dar 2 dicas para vocês, mulheres, que vocês devem levar em conta, e homens também, porque se os homens não souberem reconhecer e outras mulheres, nada adianta. Em alguns bares de São Paulo, na verdade no estado de São Paulo inteiro, todos os bares, na porta dos banheiros, tem um cartaz. E esse cartaz ele diz o seguinte: se você está sendo assediada, se sentindo importunada, com receio, com medo de qualquer coisa com você, com relação à violência, tanto física, quanto emocional, quanto sexual, vocês devem fazer o seguinte: vocês vão até o garçom e vocês vão pedir o drink chamado La Penha. E esse garçom, ele vai te acompanhar até o teu carro, ele vai te acompanhar até o teu Uber, ou então ele vai chamar a polícia, se for um caso que precise, que você queira que chame. Então, se você for num bar, se sentir assediada, amedrontada, não se esqueça, peça um drink La Penha. E uma outra coisa que é um sinal, é um símbolo universal, tá? Para nós chamarmos a atenção da população e dizermos que estamos sim sendo ali violadas, violentadas, assediadas por algum homem. Esse símbolo é muito conhecido. Tem o X vermelho, que é um X que nós fazemos na mão, em batom, né, de batom vermelho, mas não é todo mundo que carrega e é mais difícil de fazer. Agora, esse símbolo que eu vou ensinar para vocês, fiquem atentos e fica a dica aí. Esse símbolo é o seguinte: você vai fazer assim com a tua mão, você vai dobrar aqui o teu polegar e você vai fazer assim, você vai fechar os seus 4 dedos, ó, punho fechado, mão tá aqui cerrada, e você vai abaixar, você não precisa fazer isso. Às vezes o agressor, ele vai estar na tua frente ou ele vai estar do teu lado. Então você vai fazer o seguinte: você vai fazer essa mão e você vai deixar a mão ali para baixo e tudo mais. Só que é importante o quê? Quem está te vendo, o que tem que acontecer? Ele precisa saber. Porque que adianta eu fazer assim, assim, mostrar para alguém ali, tá num bar, e essa pessoa não saber exatamente o que significa isso? Ela não vai chamar a polícia, ela não vai chamar o responsável pelo estabelecimento, ela não vai fazer nada. E isso não é só em bares, gente, isso é em qualquer lugar, até na igreja, entendeu? Então é assim, assim e assim. Então vocês homens, vocês mulheres que estão assistindo, que não passaram ou que se não passarem por isso, graças a Deus, vocês saibam reconhecer para ajudar o próximo, ok? Eu agradeço demais e nós vamos trazer mais dicas para vocês e é isso aí. Muito bom, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso Família Verzola Recebe, aqui no espaço onde a informação ganha voz e consciência. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito delicado e extremamente necessário: a violência contra a mulher. Infelizmente, essa realidade ainda faz parte de muitas pessoas, muitas mulheres no mundo todo. E é justamente por isso que a gente precisa discutir, conscientizar e esclarecer sobre esse assunto. Para isso, eu trouxe em nossos estúdios uma grande especialista, profissional da advocacia das mais destacadas de nossa cidade, doutora Roberta Pedro. Ela que vai falar um pouquinho para a gente sobre violência contra a mulher, que é uma área que ela atua com um grande destaque, e também outros assuntos em nosso programa de hoje. Eu quero primeiramente saudar a nossa convidada, a doutora Roberta. Seja bem-vinda, tudo bem? Pessoal, boa tarde. Meu nome é Roberta Pedro, eu sou advogada, sou especialista em direito das famílias e direito das mulheres. Eu atuo, desculpa aí esse trocadilho, mas eu atuo atualmente no direito das famílias, mas com perspectiva de gênero. Então, a maioria das minhas clientes são mulheres, mas isso não significa que eu não atenda homens. Atendo homens, mulheres,
mas principalmente as mulheres, porque eu ando tendo um foco e militando já há muito tempo com o direito das mulheres, na violência contra as mulheres no geral. E eu quero agradecer por estar aqui no programa, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui e fazer parte de tudo isso. Eu estou em Franca há poucos meses e atuo aqui em Franca, atuo em São Paulo presencialmente, e também no Brasil, né? Porque agora com a internet, com os processos eletrônicos, tudo ficou mais fácil. Então, como a gente tem o Instagram, a gente tem os vídeos, então eu tenho clientes pelo Brasil inteiro, mas atualmente eu estou aqui com um escritório em Franca e um escritório em São Paulo. Meu escritório fica na Dr. Marrei Júnior, ali perto do Hospital Regional. E se vocês precisarem, enfim, quiserem tirar dúvidas, conversar, saber um pouco mais sobre o direito de família ou de mulheres, eu estou sempre à disposição. É só me procurar, eu vou passar no final meus contatos, tá? E eu estou muito feliz, agradeço a participação e muito feliz ainda, porque hoje, Lucas, é dia 7 de agosto de 2025. Dia 7 de agosto de 2006, há 19 anos, exatamente 7 de agosto de 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha. Olha só, hein? Exatamente 19 anos depois. Então, assim, para mim é uma surpresa, porque nós marcamos sem nem pensar na data, né? E aí calhou que caiu no mesmo dia de que foi sancionada a lei lá atrás. Então, hoje nós fazemos 19 anos da Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais importantes contra a violência, né, contra a mulher do mundo, nem é do Brasil. Ela está entre as 3 melhores e mais modernas leis de proteção às mulheres. Isso, na verdade, quem classificou a lei como uma das melhores e mais modernas foi a ONU. Tá? Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, tá? Justamente por esse motivo. Um segundo motivo é que nós estamos no mês dos advogados, né? Então, dia 11 é dia do advogado. O advogado é uma profissão maravilhosa, é uma profissão que eu falo assim, de altíssimo nível, não desmerecendo outras profissões, mas porque nós estamos aqui buscando justiça, querendo acolher as pessoas, ajudar homens, mulheres, crianças, fazendo bem, buscando justiça, reforçando o nosso Estado democrático de direitos, para que as leis sejam cumpridas, para que a gente possa sempre promover, né, a igualdade, promover a justiça e priorizar os mais frágeis na sua maioria. E diante dessa questão da Lei Maria da Penha, que hoje faz 19 anos, nós começamos também o Agosto Lilás. Então o Lucas me chamou num momento assim muito oportuno, porque 19 anos da lei hoje, exatamente hoje, lei da Lei Maria da Penha, mês do advogado, dia 11 de agosto é o dia do advogado, e nós estamos começando o Agosto Lilás. Começando no dia 1º. O Agosto Lilás nada mais é do que uma comemoração, né, da vigência da Lei Maria da Penha, para que a gente possa combater e, através de vários métodos, de vários meios, conscientizar a população a respeito dessa violência contra as mulheres. Nós estamos num momento de violência contra as mulheres crescente, apesar da lei, apesar de tudo que tem sido feito, da conscientização, das palestras em escolas e órgãos, dos poderes, né, que são poderes harmônicos entre si, então legislativo, executivo, judiciário. Então nós temos as leis, temos as políticas públicas e tem o judiciário que está aí para coibir as violações, as violências contra as mulheres. Então, assim, foi um mês muito importante e, ao mesmo tempo, nesse mês eu faço aniversário. Olha só, então tudo veio a calhar aí, né? Veio a calhar. Convite, mês dos advogados, o Agosto Lilás, o aniversário da doutora também, quando? É dia 14 de agosto. 14 de e agosto. O dia do advogado é dia 11. Então, assim, estou muito feliz. Eu vou fazer 42 anos e eu tenho 15 anos já de atuação como advogada. E estou extremamente feliz por todos esses motivos e pelo convite, né, recebido. Para mim é um prazer imenso estar aqui hoje e eu agradeço vocês que estão aí participando, estão me ouvindo e vão aprender um pouquinho mais sobre a Lei Maria da Penha, os recursos que nós temos e que nós podemos fazer para ajudar mulheres que estão sofrendo
com isso e também ajudar, às vezes, a nós mesmas, né? Porque às vezes as vítimas são os outros, mas muitas vezes somos nós. Então, só tenho que agradecer, é um prazer. Prazer é todo meu, eu que agradeço por ter aceito meu convite, estar aqui conosco, debatendo um pouquinho sobre esse tema tão importante. Eu acho que hoje o programa vai ser bem proveitoso para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, dar dicas importantes e muito mais. Mas me fale uma coisa, doutora, você faz parte do grupo Mulheres do Brasil, aqui em Franca também, né? Sim. Fala um pouquinho desse trabalho, eu sei que é um trabalho muito importante esse que o grupo faz. Sim. Então a gente tem que destacar e eu gostaria que você falasse um pouquinho mais desse trabalho no grupo. Sim. Então, o Grupo Mulheres do Brasil, ele foi fundado há alguns anos já atrás. Ele foi fundado na cidade de Franca. E isso é um motivo de muito orgulho, porque ele foi fundado por uma francana que é bem conhecida, né, no Brasil, no exterior, no mundo, que é a Luísa Helena Trajano, junto com outras mulheres que são líderes aqui. E a gente pode citar... Eu vou citar por todas algumas, porque são várias mulheres que são líderes do grupo das mulheres do Brasil. A Eliane Querino, que ela é proprietária e ela é professora na Know-How, que é uma escola de inglês muito tradicional aqui em Franca. A Dora Bittar, que também é uma das líderes do Grupo Mulheres do Brasil. E o Grupo Mulheres do Brasil, ele tem vários comitês. Ele não tem apenas o comitê de violência doméstica. Sim. Ele tem vários comitês, todos voltados para as mulheres. Então, nós temos o comitê da violência doméstica, temos o comitê das políticas públicas, de tudo que nós podemos fazer para melhorar o que está acontecendo, analisar. E, além desse comitê, temos o comitê de igualdade racial. Então, assim, são vários comitês. Comitê do empreendedorismo, que é voltado, focado para as mulheres empreendedoras ou que querem começar a empreender, para que elas tenham mais independência, mais autonomia e cada vez mais elas possam seguir a vida delas em paz, sem realmente ter aquela questão de precisar de um homem, né? Ter um homem, ter um marido, uma família é tudo de bom, eu acho que é o que todo mundo almeja, mas a gente não precisa estar aguentando violência, estar num meio e num momento que a gente não queira aguentar certas coisas por conta de falta de autonomia. E o grupo ele vem com esse comitê também, que é muito importante, que é o empreendedorismo, para ajudar mulheres a empreenderem, ganhar os seus dinheiros, porque a gente sabe que para a gente ter liberdade de escolha, a gente tem que ter autonomia financeira, para a gente poder fazer e ser o que a gente quiser. Porque, na verdade, como diz a Gabriela Mansur, que é uma promotora de justiça, ela era promotora de justiça e agora ela é uma advogada que atua também nesse trabalho com mulheres, e ela tem um jargão, que é lugar de mulher é onde ela quiser. Então, nós estamos aqui para isso. O grupo, ele está sempre em movimento, a gente tem várias políticas, e o que nós temos feito muito no Comitê de Violência Doméstica são as palestras. Essas palestras a gente faz em diversos lugares e principalmente nas escolas. Porque eu, como advogada que trabalho com isso, a gente vê a lei, né, tão moderna, uma lei que tem tudo para dar certo, mas ainda assim a violência só aumenta. Nós temos casos aqui, eu até trouxe por escrito, porque são números, para mostrar para vocês como que o feminicídio vem aumentando. Hoje nós temos 5 mulheres morrendo por dia. Meu Deus, no Brasil. Tudo isso, doutor? Tudo isso. Que absurdo. Estupro de vulnerável, nós temos... A cada 6 minutos nós temos um estupro de vulnerável. Isso significa que a cada 6 minutos nós temos uma criança, uma adolescente, né, de 14 anos para menos, sendo estuprada aqui no Brasil. E então, assim, o grupo trabalha com tudo isso. Então, o grupo Mulheres do Brasil atua. Nossa política, agora nós estamos trabalhando com um comitê também que é Vozes, que é levar toda essa questão da violência contra as mulheres para as escolas. E nós estamos trabalhando bastante com os adolescentes. Por quê? Porque a gente acredita que quanto mais cedo a gente começar esse trabalho, mais fruto nós vamos colher. Com certeza. Né? Porque, assim, hoje são meninos de 14, 15, 16 anos, mas futuramente eles vão ser homens, e tem muitos meninos que já crescem em lares com machismo, estrutura, né? Com a estrutura. Nós temos um país de histórico, de filosofia
patriarcal, onde o machismo é muito enraizado e as crianças, elas crescem nesses ambientes. Né? Então, às vezes, para eles, algum comentário, alguma coisa contra as mulheres, uma piada, pode parecer normal, mas para as mulheres que estão ouvindo, que estão passando por algumas situações, isso não é normal. Com certeza. Então, assim, nós fazemos palestras aqui em Franca, em todas as escolas possíveis, escolas públicas, escolas particulares, e eu costumo falar o seguinte: quem faz parte do problema, porque se a violência é contra a mulher, o homem faz parte do problema. Se o homem faz parte do problema, nada mais justo que ele também seja parte da solução. Então nós temos que falar, conscientizar, e o nosso trabalho tem sido esse o tempo todo, incansavelmente, de conscientização. A gente sabe que esse trabalho não tem frutos tão rápidos, né? Porque conscientizar uma sociedade que já vem de uma cultura com machismo enraizado, não é tarefa com um fácil, sistema patriarcal que o homem sempre mandou, sempre se considerou superior em relação à mulher, não é fácil. Mas nós estamos implantando, conscientizando e trazendo os meninos, os homens para esse debate. Então, eu queria aproveitar aqui, eu acho que as mulheres, muitas mulheres que já me assistiram, já me viram, agradecem por ter despertado, sabe? Eu não sabia que isso era violência, eu não sabia que estava passando por isso. Então, assim, aqui nós despertamos as mulheres para que elas tenham mais atenção em tudo que está acontecendo, mas também despertamos os homens para que eles virem, os meninos, né, para que eles viram homens respeitosos, que saibam o que é família, o que é mulher, o que é filha, né, e que não nos subjuguem de forma alguma, que nos tratem com respeito e com igualdade total de gênero, assim como a maioria das mulheres tratam os homens. Então, assim, isso é muito importante. Com certeza. Você está conferindo o Família Verzola Recebe. Eu vou para o meu primeiro intervalo comercial, mas já eu volto com a advogada doutora Roberta Pedro. O Instituto Odontológico Função e Arte cuida do seu sorriso com a mais alta tecnologia e um atendimento personalizado de uma equipe especializada. Afinal de contas, o seu sorriso é o nosso cartão de visitas. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Na Clínica Função e Arte, oferecemos tratamentos completos para toda a família. Odontologia de excelência para sorrisos que brilham, porque você merece sorrir mais. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Rua José Ribeiro Conrado, 296, bairro São José. Telefone 3707-7600. @odontologia.função.arte. Você está em busca de alívio para as dores crônicas, ansiedade ou simplesmente deseja melhorar seu bem-estar de forma natural? A acupuntura é uma prática milenar, eficaz e segura, que pode transformar sua saúde física e emocional. Doutora Huang Wei Ling é especialista em ajudar seus pacientes a encontrarem equilíbrio e alívio através da acupuntura. Venha sentir os benefícios da acupuntura em espaços acolhedores e de confiança. Cuide do seu corpo e da sua mente com quem realmente entende do assunto. Doutora Huang Wei Ling. Cuidando de você de dentro para fora. Rua Romero Alves, 1929. Telefone 3721-2437. Olha quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum. Tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu, pra gente ficar pra cima, treinar como a gente quiser. Na moda com jeito de top, roupinha pra dar um rolé. Pra tá na internet, se conectar, se divertir, assistir, se ligar. Pra live, pra selfie, zap, tudo vem pro Magalu. Pra gente ficar poderosa e maravilhosa também. Mercado de coisa gostosa, papinha de neném. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou. Tudo tem no Magalu. A
Mediclin é especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho. Trabalhamos com exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho. Seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador, com elaboração de laudos, perícias e diversos tipos de exames, como audiometria, espirometria, EGG, acuidade visual, entre outros. Contamos com profissionais capacitados para melhor te atender. Mediclin, qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho. A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos, com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Para maiores informações, entre em contato com a Fundação Judas Iscariotes pelo telefone 16 2104 7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto. Colégio Mundo do Saber. Você sonha com um futuro brilhante para seu filho? No Colégio Mundo do Saber, transformamos sonhos em conquistas. Aqui, o aprendizado vai muito além da sala de aula. Com uma estrutura completa, professores qualificados e uma proposta pedagógica inovadora, formamos alunos preparados para os desafios do presente e do futuro. Educação infantil, ensino fundamental e médio, com foco em valores, tecnologia, idiomas e excelência acadêmica. Colégio Mundo do Saber, onde o saber se encontra com o cuidado e cada aluno é tratado como único. Matrículas abertas. Agende uma visita e venha conhecer de perto tudo o que preparamos para o seu filho crescer com confiança e qualidade. Colégio Mundo do Saber. Educação que transforma vidas. Há 120 anos, os vicentinos seguem com a missão em Franca de acolher com caridade aqueles que mais precisam. Ao longo de décadas, o Lar São Vicente, fruto da Sociedade São Vicente de Paulo, é um símbolo de amor, respeito e dedicação à pessoa idosa. Cada sorriso, cada cuidado e cada abraço refletem a essência do nosso trabalho, que é oferecer um lar onde a dignidade e o bem-estar de cada idoso são prioridades. Com o apoio da comunidade, seguimos firmes, inovando e garantindo que aqueles que mais precisam recebam carinho e atenção que merecem. Lar São Vicente de Paulo de Franca, 120 anos de acolhimento e respeito com a pessoa idosa. Nossa gratidão a todos que fizeram parte dessa jornada. Eu sou Luísa Gouveia, presidente da OAB Franca, e eu estou aqui nesse mês de agosto para parabenizar nós que estamos na Constituição Federal como essenciais à administração do direito. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de estar nesse lugar de presidente da OAB, de representar os nossos 3.000 advogados, e quero dizer para vocês, parabéns, que nós continuemos lutando com muita força e muita garra, porque somos nós que damos voz ao direito do cidadão. Parabéns a todas as advogadas e advogados pelo nosso mês, pelo nosso dia. Contem sempre com a OAB Franca. Fala Garfinho, está chegando a festa de Nossa Senhora Aquiropita, promovida pela Sociedade Italiana de Franca. A 20ª edição acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de agosto, com muita comida italiana e boa música. A festa, como sempre acontece, no calçadão da Rua Voluntários da Franca. Este ano temos o apoio da Prefeitura Municipal de Franca, a CIF, Magalu, Lojas Milano e Risati.
Traga sua família para participar da mais tradicional festa italiana. Programa Família Verzola Recebe. Apresenta Momento Jurídico. Meu nome é William Tristão, sou advogado aqui na Cidade Franca e hoje eu venho dar um recado muito importante a respeito da sanção da Lei 15.159 de 2025. Trata-se de uma lei recente, sancionada por Geraldo Alckmin no dia 3 de julho de 2025. Essa lei tem como objetivo deixar de forma mais gravosa possível os crimes cometidos em dependências de instituição de ensino. Nesse sentido, eu tenho poucas dicas para dar para aqueles que se interessam sobre o assunto. A primeira é que houve 2 casos de aumento de pena no crime de lesão corporal. O primeiro é relativo à vítima. Se a vítima for deficiente, se ela for vulnerável fisicamente ou emocionalmente, nós temos um caso de aumento de pena de 1/3 até a metade do crime. O segundo, em relação, ainda na lesão corporal, em relação ao autor. Se o autor, dentro das dependências de ensino, sempre dentro das dependências de ensino, for professor, for ascendente, então pode ser um pai, pode ser uma mãe, existem casos de padrastos, etc. Nós temos também um caso de aumento de pena de 2/3 no crime de lesão corporal, dentro do ambiente de ensino. Uma outra mudança legislativa, e a mesma lei alterando o Código Penal, se trata do crime de homicídio. No caso do homicídio doloso, praticado dentro do ambiente de ensino, nós temos também uma causa de aumento de pena de 2/3 até o dobro da pena base. Então, são 3 alterações até aqui. Uma última, que é genérica, a penúltima, na verdade, essa penúltima que é genérica, se trata de uma agravante geral, ou seja, ela abrange todos os crimes cometidos dentro do ambiente de ensino. Então, se ocorrer um furto, hoje, dentro do ambiente de ensino, independente de quem seja o autor, independente de quem seja a vítima, a pessoa terá sua pena agravada por uma agravante geral constante lá no artigo 61 do Código Penal. E, para finalizar, não só o Código Penal foi alterado por essa lei, como também a lei dos crimes hediondos. Nesse sentido, o crime de lesão corporal gravíssima ou lesão corporal seguida de morte passam a ser crimes hediondos, influenciando principalmente no caso de progressão de regime, que sai de um patamar muito inferior e passa para um patamar entre 40% a 70% do cumprimento da pena para a sua progressão, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, ficando essas as alterações de forma a proteger aqueles que se encontram nesse ambiente. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Já estamos há 17 anos no ar, sempre trazendo grandes assuntos e grandes convidados aqui para debater com a gente. Doutor Roberto, eu gostaria que você falasse um pouquinho agora alguns casos emblemáticos de grande repercussão no nosso país e no mundo, para mostrar realmente para os telespectadores que a violência doméstica ela é uma situação grave, mas o agressor é punido, né?
ele é punido. Infelizmente, no nosso país as coisas são um pouco mais difíceis, a justiça às vezes é um pouco mais morosa, mas a gente tem visto que com relação à violência contra as mulheres, o judiciário tem agido de forma mais efetiva e mais rápida possível. Na semana passada, na verdade, casos emblemáticos não nos faltam, né? Porque é só abrir o noticiário, abrir qualquer tipo de mídia digital ou os jornais tradicionais, jornal em TV, que a gente vê casos emblemáticos e que nos chocam, nos deixam cada vez mais indignadas. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a questão que aconteceu há 2 semanas, da garota, da moça, né, da mulher de Natal, com 35 anos, que levou 61 socos dentro de um elevador. E muitas pessoas falam, mas por que não reagiu? Nós temos vários motivos, né, para isso. A mulher não é que ela é o sexo frágil, a mulher não é o sexo frágil, a mulher é o sexo forte, a mulher é muito forte. Só que querendo ou não, nós fisicamente, biologicamente, nós temos um pouco menos de força do que alguns homens. Isso não é absoluto, né? Isso é relativo, tem mulheres muito mais fortes. Mas naquele momento ali que nós vimos as imagens são chocantes, muitas pessoas não tiveram condição de ver. E nesse momento a gente vê que quando ela leva o primeiro soco de um cara que era ex-atleta, lutador de jiu-jitsu, ex-jogador de basquete, quando ela leva o primeiro soco ali no elevador, ela já provavelmente deve ter perdido a memória e perdido o raciocínio. Então ela não tinha nenhuma força para revidar. Esse caso é emblemático, chamou muito a atenção do Brasil e até do mundo, né? E ali ele desferiu 61 golpes, 61 socos contra a namorada. E detalhe que ele quebrou o braço. Vocês imaginam um homem de porte físico grande, um homem forte, né, ex-atleta, quebrar um braço de tanto bater numa mulher. Então foram 61 socos e ela está internada e ele não só quis, isso é o que nós mulheres e estudantes do direito da mulher entendemos, os homens eles não querem apenas desfigurar o rosto da mulher, mas como também por medo, impor, através da superioridade, do machismo, mostrar que eles são melhores, que eles são mais fortes. Nesse caso, ainda bem que ele já foi preso, ele está já cumprindo a pena preventivamente, isso vai demandar investigação, né, policial, vai demandar um processo criminal, mas ele já está preso. Pediu, inclusive, para ficar numa cela separada por medo de retaliação, mas já está preso, ela está em tratamento, não está num estado bom, né? E aí, esse é um caso que a gente vê, que chama muito atenção. Ontem, aqui na cidade de Franca, nós tivemos também uma enfermeira de um hospital aqui em Franca que levou um soco e um tapa na cara de uma paciente. Eu não sei se você viu isso. Eu vi sobre isso, é um absurdo, né? É um absurdo, porque as pessoas estão ali para cuidar da saúde das outras, para ajudar essas mulheres. Sem dúvida. E aí, de repente, tudo bem, pode ter tido, às vezes, algum contratempo, alguma conversa ali que não foi bem interpretada, né? Que teve um equívoco, mas a gente não pode, de forma alguma, justificar violência com violência. E ela levou um tapa muito forte na cara, isso saiu nos jornais, isso indignou a população aqui de Franca e com certeza de outras cidades também aqui do estado de São Paulo, quem teve acesso a essa notícia. Então, assim, casos não faltam, tá? Eu não posso falar de casos pessoais porque é antiético, né, os casos que eu pego, mas eu posso falar de uma maneira genérica e vou falar aqui. Eu tive apenas esse ano casos de meninas vítimas de violência doméstica, por parte não só de homem, mas por parte de mulher também, inclusive por parte de mãe, né, que violentou essa criança tanto na parte psicológica quanto na parte física, ao ponto de quebrar um pente no cabelo, na cabeça da criança, de xingar, de obrigar a essa criança com apenas 11 anos a fazer limpezas na casa, esconder o celular enquanto não acabava. Então eu tenho esses casos, tenho outros casos que têm chegado a mim, que são casos não só de violência física, como de violência psicológica,
que é o que tem mais acontecido no momento. Imagino. Acredita? Imagino. A violência física, os homens andam com bastante medo, porque a Lei Maria da Penha ela está sendo muito efetiva, as medidas protetivas, basta a mulher ir até uma delegacia ou fazer até um BO online, não só o juiz que vai deferir essa medida protetiva, ela não tem prazo de interrupção, essa medida protetiva de urgência, né, dada, concedida em favor das mulheres, elas podem durar por muito tempo, até que a gente veja de forma efetiva, né? Eu vou repetir aqui a palavra, mas até que a gente veja de forma efetiva que não tem mais risco para a mulher. Então, essas medidas protetivas de urgência, elas duram por muito tempo. E então os homens, eu acho que eles não estão parando. Nós estamos vendo por aqui esses exemplos que eu acabei de dar de violência doméstica física, mas estamos vendo também em número muito grande as violências psicológicas, tá? Isso eu vejo todos os dias no decorrer do meu trabalho. São mulheres me ligando para dizer que estão passando por problemas incríveis dentro do casamento, não estou nem falando de namorado, de ficante, mas em casamentos longos, casamentos de anos, de 15, 18, 20 anos, homens que xingam mulheres, que dizem que elas não prestam, homens que infelizmente falam para as mulheres, destroem, porque eles não destroem só a autoestima, a autossegurança, a autoconfiança dessa mulher, a vida dela às vezes profissional, porque a mulher entra numa depressão. E aí a gente sabe que o emocional é um ciclo, né? Quando a gente está mal emocionalmente, a gente fica mal profissionalmente, financeiramente, e a vida vai virando um caos. Mas homens que dizem para as mulheres, você é feia, você nunca vai arrumar ninguém melhor do que eu. Se você terminar comigo, apesar das violências, você vai ficar sozinha, porque nenhum homem vai te querer. Então, esses relatos eu tenho ouvido, assim, com uma certa frequência. Entendeu? Eu tô para ir para São Paulo amanhã, também num caso de violência doméstica, física e patrimonial. Entendeu? Então, assim, esses são os casos. E temos casos famosos também, né, que já aconteceram, que saíram na mídia. A gente tem o caso da Carolina Dickmann, que na verdade não foi um caso de violência doméstica, mas foi um caso de invasão de dispositivo que ela deixou o celular para consertar numa loja especializada, e eles roubaram algumas imagens dela e isso foi divulgado. E isso deu origem à lei Carolina Dickmann. Então hoje invadir dispositivos celulares, divulgar fotos, não só nudes, mas fotos particulares das pessoas, isso também gera uma sanção. Essa é a lei Carolina Dickmann. Temos a lei também Joana Maranhão, que é uma lei do esporte. Essa lei não se aplica apenas para mulheres, mas para crianças, tanto homens quanto mulheres. Porque, infelizmente, é muito triste isso. No meio do mundo esportivo, né, do esporte, acontece muito. Isso começou muito no atletismo. A gente tem, né, casos que nós lembramos aqui. Começou no atletismo, mas isso acontece em outras áreas também dos esportes, porque muita mulher participa, as meninas, são meninas fortes, meninas bonitas, meninas que estão ali treinando e acabam também sendo assediadas pelos seus técnicos. E essa lei, a Joana Maranhão, ela implementou uma nova modalidade de denúncia. A denúncia não precisa ser feita no momento que essa agressão, que esse assédio acontece, mas sim quando essa menina ou esse menino, porque nesse caso é para meninas e meninos, quando eles atingem a maioridade. Então, até eles atingirem a maioridade penal, não há prescrição. A maioridade civil, né? Até eles atingirem os 18 anos, não prescreve, eles podem dar entrada num processo contra possíveis assediadores, técnicos, pessoas da comissão de esporte. Eles podem entrar com uma ação criminal e reivindicar o que eles passaram, esse sofrimento e o que aconteceu no passado. Então não precisa ser mais no momento. Muitas mulheres não denunciam por falta de coragem. Eu posso dizer assim também, eu ia até lhe perguntar isso agora. As mulheres encontram algumas barreiras para fazer as denúncias, porque às vezes elas não têm para onde ir, falam, vou denunciar, mas depois para onde que eu vou? Eu não vou ter um suporte, eu não vou ter nada, mas elas estão completamente enganadas, né? Hoje tem todo o suporte possível para essas pessoas realmente
denunciarem? Sim, nós temos suporte. A gente tem tanto o poder público quanto algumas entidades privadas, algumas ONGs, né? E em Franca nós temos o CRAM, que é o Centro de Referência e Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica. É mantido pelo Grupo Mulheres do Brasil e por uma líder específica de lá, mas não é mantido pelo poder público. Lá nós temos psicólogas, especialistas nesse tipo de violência, advogadas, que dão todo esse apoio. Temos casas de abrigo e temos tudo mais. Só que apesar de tudo isso, a mulher ainda, ela se sente muito envergonhada, sabe? De contar do caso, de expor isso para a mídia. Porque ela está se expondo de uma forma ou de outra, embora eu acho que tem que se expor sim, porque cada mulher que se cala, cada mulher que esconde o que passou, ela está dando mais chance e deixando a vida do agressor mais em paz, enquanto ela está enfrentando problemas de todos os tipos, principalmente problemas emocionais. Então as mulheres, elas têm vergonha, existem muitas barreiras. O poder público ajuda, mas não é a contento, porque a violência doméstica ela está crescendo exponencialmente, né? Eu trouxe aqui alguns dados do Anuário de Violência Geral aqui, que é feito pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e do Brasil. Eu trouxe aqui para a gente fazer um comentário, fazer um comparativo. Apesar de tudo isso, vem crescendo a violência, estupro, feminicídio, ameaça, perseguição, o porno revenge, que é a vingança pornográfica. Nós importamos isso dos Estados Unidos, que nada mais é uma coisa que tem acontecido diariamente, inclusive com meninas. Por quê? Essa questão do WhatsApp, né? É tudo muito fácil. Então as meninas, às vezes, sem ter uma maturidade, sem ter orientação dos pais, enfim, divulgam às vezes, mandam alguns nudes para os namorados, para os ficantes, enfim. Sim. E aí, por enquanto, tá tudo bem. Mas quando esses relacionamentos acabam, é que a gente vê realmente os problemas o que acontece, né? As consequências de tudo isso. E o que acontece? Eles normalmente, isso acontece com frequência e acaba com a vida de uma mulher. Eles divulgam essas fotos, né, principalmente nude, nas redes sociais. Instagram, WhatsApp, passa para grupo de escolas, de faculdades. E a rede social, ela viraliza muito rápido, né? Tudo acontece. Quando você vai ver, você vai pedir a retirada disso, entrar na justiça. Todo mundo já viu. Todo mundo já viu, já viralizou. Infelizmente, e assim, desse jeito. Para as mulheres mais velhas, isso já é muito difícil. Agora você imagina para as meninas, né? Nessa faixa etária de 14, 15, 16 anos, que talvez estão começando ali o seu primeiro relacionamento amoroso e ver as suas fotos expostas, outros amigos, as pessoas da escola rindo, tirando sarro. E é tão sério que muitas meninas entram em depressão. Muitas meninas saem da escola, porque elas não querem ouvir, elas não querem ver, elas não querem passar por aquilo. E isso leva até um problema muito mais grave, que é a questão do suicídio. Já tivemos caso de suicídio por conta dessa exposição de fotos de intimidade das mulheres nas redes sociais. É uma situação bem complicada mesmo, por isso que é bom o alerta, né? Quando vocês fazem palestras em escolas, começar ali nessa juventude, para realmente alertar para que situações como essa não venham a acontecer. Então é muito importante, né, doutora? Isso é uma coisa que o nosso grupo, lá Mulheres do Brasil, nas palestras que nós fazemos, é um dos temas, que é a vingança pornográfica, que é essa questão de divulgar as fotos. Nós falamos muito isso com as meninas, com os meninos, porque tem consequências trágicas para as mulheres, né? Mas também tem consequências para os homens. Eles podem responder e eles vão responder criminalmente. Então a gente leva essa informação, todas as palestras são faladas, a gente trabalha muito, sabe? E o que eu vejo, assim, que eu admiro muito e tenho muito orgulho de fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil, é que ali, independente de ser líder,
sabe? De estar na direção do grupo. As mulheres participam, elas colocam a mão na massa, elas vão até as escolas, escolas de periferia, escolas no centro, escolas de tudo quanto é, sabe, lugar de Franca. E a gente conscientiza, a gente mostra, a gente explica para os meninos, a gente explica muito para as meninas. Essa questão de não compartilhar, sabe? De ter um pouco mais de cuidado com a sua própria imagem. E não é só com a imagem, com a sua autoestima, com a sua cabeça, né? Porque isso envolve saúde mental. Então, ter esse cuidado com o seu corpo, com a sua cabeça, com a sua saúde mental e com a sua alma. Porque violência psicológica, tanto a física, a psicológica, a patrimonial, a sexual, tudo isso fere a dignidade da mulher, além da dignidade, fere a nossa alma. Então, assim, muitas vezes mulheres vão para um caminho muito ruim, às vezes se envolvem com drogas, se envolvem, né, igual eu falei, às vezes cometem coisas contra si mesmo por conta desses episódios. Então, isso a gente faz questão de levar, e eu parabenizo as minhas amigas do grupo, porque, assim, todas estão participando, são atuantes, são mulheres que são advogadas, são empresárias, são de todos os ramos, sabe? Temos psicólogas, advogadas, temos de tudo, e todas elas estão ali nas palestras, às vezes 7 horas da manhã, numa escola, dando palestra para adolescentes de 16, 17 anos, falando para 80 pessoas, para a gente mostrar e conscientizar tudo o que anda acontecendo no Brasil e esse tema que é tão importante agora da nossa atualidade. Bacana, hein, pessoal? Muito legal. Vou para mais um intervalo comercial e eu volto já, pessoal. Nosso dia a dia é cheio de heróis disfarçados. Ao Jorge, que levou as garrafas retornáveis da Ambev, pagou mais barato na cerveja e salvou o churrasco. E a Ju, que tá salvando o meio ambiente, porque a garrafa retornável vai e volta, gerando menos lixo. E esse de casa pagou só pelo líquido e salvou o rolê. Com as retornáveis, nem todo herói usa capa. Garrafas retornáveis Ambev, o jeito mais barato e sustentável de comprar sua cerveja. Beba com moderação. Na estrada há mais de 30 anos eu já lancei muito sucesso. Bater saudade, cê volta. Se doer por dentro, não for. Mas hoje tô aqui para te contar que meu próximo lançamento não é uma música, é um paraíso. Quando esse rapaz aqui me contou do Paradise Sunset Resort Residência, eu sabia que tinha que abraçar esse projeto. Fala aí, João. É isso aí, Zezé. Nós vamos fazer desse sonho grandioso uma realidade ainda maior. Um verdadeiro paraíso particular. Gente, esse é um resort de alto padrão que oferece abundância em estrutura e natureza. Zezé, o resort, às margens da represa de Jaguara e Ivaina, vem numa proposta inovadora e exclusiva para o interior de São Paulo e Minas Gerais. Tem praia privativa no lugar mais lindo da represa, completamente arborizado com ipês, lazer completo que só um resort oferece e um destaque natural que só vendo para crer, gente, é o pôr do sol mais bonito do Brasil. Com certeza, Zezé. Depois de muitos anos no ramo imobiliário e atendendo aos clientes mais exigentes, nós chegamos no conceito Paradise, que é um empreendimento que encanta pela grandeza, mas também pelos detalhes. Eu tô entrando de cabeça no projeto, gente, como parceiro e investidor. Com esse empreendedor amigo aqui, para realizar, claro, esse projeto grandioso, nosso e seu. Paradise Sunset Resort Residence. Tudo que jamais foi visto. Mas eu sei que no meio da madrugada vai ter a luz acendendo. A Sescofran
A Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região, desde 1984, promove o intercâmbio cultural, estudos, assistência mútua, a difusão da ética e união da classe contábil, através de encontros, reuniões, assembleias, cursos, palestras e seminários, sempre com uma estrutura moderna para atender seus associados. Somos uma entidade atuante e comprometida com o desenvolvimento profissional da classe contábil, do mundo empresarial e da sociedade. Seja um associado a Sescofran. Império das Carnes. Qualidade, sabor e confiança. No Império das Carnes você encontra os melhores cortes, o atendimento que você merece e aquele sabor que conquista toda a família. Carnes selecionadas direto do produtor. Frango, suínos e carnes nobres. Espetinhos, temperados e cortes especiais prontos para o seu churrasco. Atendimento diferenciado e promoções imperdíveis toda semana. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em qualidade e sabor. Império das Carnes. Da nossa tradição, direto para a sua mesa. Doutora Maria Rita Perente, Sorrir Transforma. E com a doutora Maria Rita Perente, especialista em endodontia, limpeza, estética dental e clínica em geral, você encontra mais do que um tratamento. Encontra confiança, cuidado e excelência. No consultório da doutora Maria Rita, cada detalhe é pensado para oferecer conforto, tecnologia de ponta e resultados surpreendentes. Agende sua consulta e descubra o poder de um sorriso bem cuidado. Doutora Maria Rita Perente, porque seu sorriso merece o melhor.
Programa Família Verzola Recebe. Apresenta Momento Jurídico. Olá pessoal, tudo bem? Professor e advogado Renato Brito Baruffi aqui falando no Momento Jurídico. Primeiro já gostaria de agradecer o colega Verzola por esse momento muito importante. Vamos tratar a respeito aqui hoje do tema rescisão indireta. A rescisão indireta, assim como tem a justa causa do empregado, por exemplo, aquele empregado que furtou a empresa, ele pode tomar justa causa, a depender da quantidade de faltas que o empregado tem, ele pode tomar justa causa por abandono. Nós temos também a rescisão indireta, que seria mais ou menos a justa causa do empregador. Então, quando o patrão ele também não cumpre com as regras do contrato de trabalho, é possível que o empregado aplique a ele o que a gente chama de rescisão indireta, que nada mais é do que o seguinte: o empregado vai deixar de trabalhar na empresa no dia que ele quiser, ele para de trabalhar, e a empresa em até 10 dias tem que pagar todas as verbas rescisórias como se tivesse dispensado esse empregado. Renato, mas como assim se tivesse dispensado? Isso mesmo, a empresa tem que pagar saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, multa de 40% do FGTS e inclusive aviso prévio de forma indenizada. O empregado vai poder sacar o FGTS dele e essas são as verbas no caso de rescisão indireta. É possível que também, a depender da situação concreta, exista aí uma multa em razão dessa rescisão indireta. Em que situações, que tem que ficar claro, que o empregado pode aplicar essa rescisão indireta à empresa? O que nós temos hoje de mais consolidado dentro do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, o órgão máximo da Justiça do Trabalho, o que ele diz que é causa de rescisão indireta? São 3 as principais situações. Primeira situação, a empresa que não faz o pagamento de horas extras. Então você que trabalha numa empresa ou você que é empregador e não faz o pagamento correto das horas extras ao empregado, esquece banco de horas. Se você tem banco de horas, está tudo certo. Agora não, o empregado trabalha em horas extras, não é banco de horas, ele não recebe essas horas extras. É possível que o empregado aqui aplique a rescisão indireta. Outra situação que o Tribunal Superior do Trabalho também entende que é cabível a rescisão indireta é a situação de ausência ou diferença no pagamento do FGTS. Então, a empresa que está atrasando o pagamento do FGTS, o empregado também pode aplicar a rescisão indireta. E a terceira situação, que também infelizmente é muito corriqueira, é aquela situação que o empregado não tem um intervalo de almoço. Então, quando a empresa não concede o intervalo intrajornada, que a gente chama na lei para o empregado, é possível que esse empregado aplique a rescisão indireta à empresa. E como eu já disse antes, nada mais é do que o empregado deixar de trabalhar e receber todas aquelas verbas que a gente falou. Interessante para finalizar, a situação da rescisão indireta, ela pode ser aplicada de imediato. Então, do dia para a noite, o empregado ele vai poder parar de trabalhar. Mas, evidentemente que se você, empregador, tem uma situação dessa na sua empresa, ou se você, empregado, esteja passando por uma situação parecida com o que eu falei aqui, você precisa procurar uma orientação jurídica de um advogado ou de uma advogada da sua confiança. É claro que a gente pode construir uma casa sozinho, é claro que a gente pode decorar um ambiente sozinho, a gente pode tomar remédio sem indicação, mas o ideal é sempre que a gente busque uma ajuda de confiança de quem estudou a respeito do assunto. E nós, advogados trabalhistas, temos propriedade para analisar a situação da rescisão indireta. Então, se você está diante dessa situação, procure um advogado especialista na área trabalhista da sua confiança. Muito obrigado, esse foi o Momento Jurídico de hoje. Muito bom, pessoal, já estamos de volta com a sequência do Família Verzola Recebe. Doutora Roberta, a gente sabe que você é coordenadora do projeto Flor de Lótus. Gostaria que você contasse um pouquinho para os nossos telespectadores desse projeto. Então, pessoal, atualmente o meu Instagram, Flor de Lótus, ele tá meio parado. Mas por quê? Eu tinha um outro projeto que eu já desenvolvo há 5 anos, chamado Powerful Woman Team. E ali nesse projeto, o que nós fazíamos? Nós fazíamos reuniões mensais com mulheres, apenas mulheres. Então nós tínhamos mulheres de todas as camadas sociais, mulheres ricas, pobres, não importava a profissão, médica, dentista, faxineira, e nós nos uníamos
para falar sobre as questões do feminino. Não era sobre a violência só sobre a mulher, mas falar sobre as questões do feminino, como conciliar casamento, maternidade, a vida profissional, financeira, os cuidados com a casa, com, né, os filhos, e começamos assim. E esse projeto ele durou 5 anos e foi um sucesso. Reunimos muitas mulheres que estavam ali sofrendo violência doméstica, inclusive, que não tinham coragem de sair desse relacionamento, porque é um ciclo, né? A gente sabe que é um ciclo que envolve a tensão, né? As brigas, os atos de violência, e depois vem uma lua de mel, onde o homem normalmente promete muitas mudanças, né? Ele promete ser o príncipe encantado. E as mulheres, às vezes, por serem ingênuas, ou às vezes não são ingênuas, mas elas dependem financeiramente. Para onde vai uma mulher que não trabalha, que depende desse marido, com 3 filhos, para onde que ela vai? Sendo que talvez ela não tenha uma profissão, não tenha uma formação. Então essas mulheres, elas continuam vivendo esse ciclo abusivo, ciclo de violência, permanecendo nesse casamento como um meio de sobrevivência, entendeu? E aí nesse projeto nós começamos e falávamos de tudo um pouco. E ali tinha advogada para falar sobre direito de mulheres, como eu tinha psicóloga, tinha médica, tínhamos de tudo. E nesse projeto foi muito importante porque nós conseguimos tirar muitas mulheres da violência, desse ciclo de violência doméstica. Muitas mulheres, depois de participarem, de ouvirem, de se conscientizarem, de conversarem com a gente a sós e com psicóloga e etc., elas saíram do relacionamento abusivo e violento e foram cuidar das suas vidas sozinhas com os filhos. E hoje, até essa semana, eu recebi uma dessas mulheres que participava desse programa do Powerful Woman Team, e ela disse, ela se separou, ela montou um salão de beleza, o salão tá crescendo, ela já arrumou um novo namorado, um homem parece que muito respeitoso, querido, com bom caráter, e tá feliz. Então, às vezes a gente precisa ajudar as mulheres falando, conscientizando. E aí agora, esse projeto mudou de nome, ele virou Flor de Lótus, porque a Flor de Lótus é uma flor que ela nasce nas águas lamacentas. Então, assim, por que eu batizei de Flor de Lótus? Porque a mulher que está sofrendo, está passando por essa série de transtornos, ela está num momento ruim da vida dela, mas ela consegue renascer. Ela consegue vir à tona com a espiritualidade, com o renascimento, com a força que ela tem. Então, eu trouxe essa questão da Flor de Lótus para comparar isso, né? A Flor de Lótus, ela, como eu disse, ela nasce nas águas lamacentas, simboliza pureza, renascimento, recomeço. Então agora batizei o meu novo projeto, tirei o nome do inglês, passei para português, para que todas as pessoas possam entender. E estamos começando com esse projeto aqui em Franca, e esse projeto vai acontecer mensalmente, tá, com mulheres. E a entrada, infelizmente, hoje no Brasil, tem muitas mulheres que não têm sequer dinheiro para comprar absorventes. Eu sei que é muito difícil falar isso numa rádio, né, aqui na frente de um homem, né, mas infelizmente tem muitas mulheres que não têm condições para isso. Então esse projeto, ele visa ganhar, ele visa contribuir com as mulheres dessa forma. Absorventes, roupas femininas e tudo quanto é mais que a gente puder ajudar mulheres mais carentes e que estão sofrendo e passando por esse ciclo de violência. Então esse é o projeto Flor de Lótus. Vamos dar agora o começo total. Quem quiser, ainda o Instagram está um pouco vazio, mas nós vamos começar agora a movimentar, postar fotos, postar os dias que vão acontecer, o lugar, e eu convido todas vocês que estão assistindo. Por enquanto é só mulheres, né, que vão participar, porque é um bate-papo bem íntimo, é um bate-papo entre mulheres. Então convido as mulheres que estão assistindo, o próximo que tiver, que não vai demorar, pretendo que seja já em setembro, nós vamos convidar, e a entrada na verdade ela é gratuita, só que nós vamos pedir algumas doações para que nós possamos ajudar outras mulheres também, mais carentes, e que estarão ali com a gente,
também. Então esse é o projeto Flor de Lótus, sou coordenadora, ele tinha um outro nome, mas agora estamos aqui e estamos em Franca e vamos dar continuidade. É um prazer imenso ter criado esse projeto e ter ajudado mulheres a saírem de relacionamentos abusivos após esses encontros que tivemos, que abordamos essa questão da violência e dos relacionamentos. Não, legal. No final do programa nós vamos deixar na tela o Instagram da doutora Roberta, vamos deixar também o Instagram da Flor de Lótus, o endereço para você entrar em contato, para você que quer ajudar, participar do projeto, entrar em contato com ela. Doutora, às vezes as pessoas que estão nos assistindo agora, elas estão passando por momentos difíceis nos seus relacionamentos. Às vezes, como a gente citou já no programa de hoje, fica aquele receio de fazer a denúncia e tudo mais. Hoje a pessoa que está sofrendo um problema, ela precisa fazer uma denúncia. O que ela tem que fazer? Ela precisa, se ela sofreu qualquer tipo de violência, e a violência não é só física, né? A Lei Maria da Penha, ela especifica 5 tipos de violência. Que é a violência física, que a gente não precisa falar, né? Que é a lesão corporal, um chute, um estrangulamento, o soco no elevador. Então, ela dispõe ali da violência física, a violência psicológica, que a violência psicológica também é chamada de gaslighting. Muitas vezes a violência psicológica ela vem escancarada. Principalmente, infelizmente, eu tenho um receio de falar isso para mulheres menos instruídas. Os homens chegam, eles xingam, eles chegam bêbados e eles falam coisas absurdas para mulheres. E tem alguns homens que cometem esse gaslighting, que é uma manipulação mais sutil, mais ali, como que eu posso dizer, apagada, nas entrelinhas, a mulher ela tem que pensar um pouco, às vezes passa um tempo ela reconhecer que ela está sendo vítima de violência psicológica. Então também temos a violência psicológica, a violência física, a violência moral, que nada mais é do que calúnia, difamação, injúria, entendeu? Temos a violência patrimonial, que tem uma série de coisas que pode configurar a violência patrimonial, entre bloquear o dinheiro da mulher, não deixar ela usar esse dinheiro da forma como ela quer, entendeu? Não pagar a pensão alimentícia na verdade, uma violência patrimonial, porque você coloca a mulher para arcar com uma responsabilidade que também é do homem, do pai. Então, assim, são várias questões que configuram a violência patrimonial e uma violência, né, que além da física, a física, ela culmina, né, ela começa ali, às vezes com um empurrão, com uma chantagem, mas ela vai para o feminicídio. Agora, a violência sexual, ela pode se dar através de abuso, através de importunação sexual, assédio sexual, e ela culmina com um estupro. Então nós temos todos esses tipos de violência e na maioria das vezes não, em todas as vezes quando uma mulher estiver passando por qualquer tipo de violência dessas que eu comentei aqui agora, que são as violências previstas na Lei Maria da Penha, ela precisa ir para a delegacia. Delegacia de preferência da mulher. Né? Se a cidade, às vezes uma cidade pequena, não tem uma delegacia especializada, a delegacia da mulher aqui de Franca mesmo, ela não fica aberta aos finais de semana, que é uma coisa que a gente precisa pedir para o prefeito, para que de repente ele abra essa delegacia da mulher de forma mais contínua, né? Mas ela precisa ir para a delegacia, se não for a delegacia da mulher, uma outra delegacia de polícia, para fazer o boletim de ocorrência e dar a entrada dessa ação penal. Algumas ações elas são de titularidade do Ministério Público. Então, algumas ações não dependem da vontade da mulher ou não, como, por exemplo, o feminicídio ou o estupro. São crimes mais graves. O Ministério Público ele vai dar andamento e não cabe à mulher decidir se ela quer dar andamento ou não. Entendeu? Se ela foi até lá e denunciou um estupro, por exemplo, o Ministério Público ele tem por obrigação, por ser titular da ação penal, se ele vê que tem os indícios ali de autoria, se ele vê que tem verossimilidade da alegação, ele vai, sim, denunciar. Agora, tem algumas outras violências que a mulher pode decidir ou não, como, por exemplo, as violências morais. Às vezes, no caso de uma calúnia, às vezes, no caso de uma chantagem, essa mulher ela pode representar para que o Ministério Público entre com a ação, ou ela também pode entrar com uma ação privada. Nesse caso, ela pode decidir se entra ou não. Mas o primeiro passo que a mulher tem que fazer é ir na delegacia
entendeu? E tudo que ela tiver de provas, celular, prints de WhatsApp, com xingamentos, com ameaças. Muitos homens ameaçam as mulheres através do WhatsApp. E o WhatsApp, antigamente, ele não era usado como prova, né? Hoje a lei, a jurisprudência já permite. Só que nós precisamos fazer o quê? Não é só o print, a gente precisa ir num cartório de notas, fazer uma ata notarial. Então a gente leva o celular até o cartório e ali o escrivão, né? Ele vai escrever tudo que ele leu naquele celular para verificar a autenticidade, verificar o conteúdo, verificar tudo que tem ali e ele vai transcrever numa ata notarial. Com essa ata notarial é que você pode ingressar com essa ação penal. Então, temos a ata notarial, a primeira coisa é o boletim de ocorrência, a ata notarial e todos os tipos de prova que vocês puderem imaginar. Entendeu? Prova testemunhal, alguém que viu alguma coisa que pode testemunhar a seu favor, por escrito, às vezes uma ameaça através de um gesto, entendeu? Às vezes, infelizmente, um filho mais velho que está a par da situação, que presenciou, que pode também testemunhar contra você. Então, assim, na maioria das vezes o que a gente orienta? Delegacia de polícia, tá? Além de que nós temos a Defensoria Pública, temos o Ministério Público, temos a Justiça, né, como um todo, que está aí para parar, para acolher a mulher, mas nós indicamos que a primeira coisa que a mulher faça é fazer o BO e juntar todas as provas possíveis para poder ali mostrar para a autoridade policial o que realmente está acontecendo e dar seguimento nesse processo. Olha só quanta informação importante, hein, pessoal? A doutora Roberta hoje está dando uma verdadeira aula para a gente no programa. Eu vou para o meu último intervalo comercial e eu volto já com o bloco final do nosso programa. No Centro Universitário Unifacef, você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef, sua próxima etapa começa aqui. Pra quem quer aprender, desenvolver, a Cif é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra Cif e faça acontecer. Indústria, comércio, agroserviço, somos conexão, a Cif é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra Cif e seja associado. A Cif, conectando e desenvolvendo empreendedores. A Audibel Franca é uma empresa especializada em aparelhos auditivos de última geração. Temos aparelhos com tecnologia de ponta, com recursos para processamento da própria voz, minimização de ruídos para priorizar a fala, conectividade com smartphone e também são recarregáveis. Temos a solução para cada tipo de perda auditiva. Marque já a sua avaliação. 16 98142 7733. Em Franca, na Rua José Salomone, 226, Parque das Acácias. Audibel, aparelhos auditivos. Marquinho Automóveis. Na Marquinho Automóveis, seu próximo carro está mais perto do que você imagina. Sem burocracia, com aprovação rápida e as melhores condições do mercado. São mais de 120 veículos no estoque, com carros novos e seminovos com garantia, revisados e prontos para rodar. E o melhor, com parcelas que cabem no seu bolso. Não perde tempo não. Corre para o Marquinho Automóveis e acelere seu sonho com segurança, garantia e confiança. Marquinho Automóveis. Aqui é negócio fechado. Avenida Doutor Antônio Barbosa, Filho, número 800. Telefone 3723-2337. Pessoal, você já conhece a rede Bela Ótica? É aquela rede que oferece os óculos mais lindos da cidade. Solares, óculos de grau, laboratório próprio. Tudo isso a Bela Ótica oferece, além das condições de pagamento mais facilitadas da cidade. Aqui ao meu lado está a Flavinha, onde vai contar um pouquinho pra gente da filial da Bela Ótica aqui no Jardim Consolação. Uma lojinha lindíssima mesmo, né, Flavinha? É verdade, estamos aqui
com mais uma filial da Bela Ótica na cidade de Franca para poder melhor atender os nossos clientes. Estamos aqui no Jardim Consolação, ou como Champanhar, né? Como o pessoal conhece, para facilitar a vida de todas as pessoas que moram nessa região. Churrascaria do Frei. O verdadeiro sabor do churrasco te espera. Os melhores cortes, tempero na medida certa e um atendimento que te faz sentir em casa. Aberto no almoço e jantar. Preço especial com refrigerante, chopp e sorvete. Avenida Doutor Hélio Palermo, número 2860, Churrascaria do Frei. A sua mais nova opção gastronômica. Muito bom, pessoal. Eu gosto de dar dicas importantes para vocês aqui no nosso Família Verzola Recebe. A cidade de Franca acaba de ganhar uma opção gastronômica muito bacana. Churrascaria do Frei. Como vocês vão conferir nas imagens, um lugar amplo, bonito, com o melhor churrasco da cidade. Aqui ao meu lado está o Luiz Frei, proprietário, que vai nos contar um pouquinho desse empreendimento, né, Frei? Tudo bem? Tudo bem, Verzola, pessoal que assiste, é uma honra estar aqui novamente, Verzola. Mais um empreendimento para a cidade de Franca, né? Maravilha, o Frei já conta com 2 restaurantes na cidade, ali em frente ao terminal e também na Avenida Brasil. E agora presenteia a nossa cidade com uma churrascaria, oferecendo os melhores cortes, refri à vontade, chopp à vontade, açaí à vontade. É isso mesmo, né, Frei? Sorvete à vontade, água, suco, chopp, tem uma mesa que tem uma chopeira inclusa, o pessoal ficar à vontade. E outra, tudo isso com preço acessível, né? R$ 69,90? R$ 69,99 no meio da semana, R$ 79,99 aos finais de semana e feriado. Olha só, pessoal, venha conferir, o endereço está na tela, Churrascaria do Frei, melhor churrasco de Franca e região, né, Frei? É isso aí, vem pra cá, gente. Existem homens que não brilham apenas pelo que vestem, mas pelo amor que dedicam, pela força que inspiram e pelos valores que deixam como herança. Neste Dia dos Pais, celebre com algo à altura da história que ele construiu. Joias que representam gratidão, afeto e admiração. Surpreenda quem sempre foi seu herói com uma joia exclusiva, cheia de estilo e significado. Seja um relógio elegante, uma pulseira marcante ou um anel especial, temos opções que vão emocionar e eternizar esse momento. Venha escolher o presente ideal para o seu pai na nossa loja, porque todo pai merece brilhar no seu dia. Não deixe para a última hora, esperamos por você. Portal das Joias, onde cada joia carrega sentimentos que não se apagam. Neste Dia dos Pais, presenteie com uma joia do Portal das Joias. Venha conferir. Rua Voluntários da Franca, 1557, Centro. Telefone 16 99969 2169. No coração da produção cafeeira, há um espaço onde tradição e excelência se encontram. Aqui, cada grão conta uma história de trabalho, dedicação e amor pela terra. Guapuan Armazéns é mais que um ponto de passagem. É onde o café é cuidadosamente recebido, armazenado e valorizado. Com estrutura moderna e equipe especializada, garantimos qualidade, segurança e rastreabilidade em cada etapa.
produtores para o mundo, com o aroma e o sabor que só o verdadeiro café pode oferecer. Avenida Antônio Prado, 2000, Cristais Paulista. Guapuã Armazéns. A força do campo com a excelência que o mercado exige. O Armazém Guapua. Programa Família Verzola recebe. Apresenta Momento Jurídico. Olá pessoal, Thiago Granzotti aqui falando. Sou advogado eleitoral e de gestão pública. Trabalho na gestão pública há 15 anos, bem como no direito eleitoral. Hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre gestão pública e transparência. Uma vez que esse é um modo muito importante da gente exercer tanto a democracia quanto a nossa cidadania, né? Que as duas coisas se entrelaçam ao final. É importante você aí no seu município, em especial em Franca, que é onde a gente grava nesse momento, adentrar o site da Transparência Pública da Prefeitura. Lá está todos os gastos, lá tem como a Prefeitura arrecadou, como a Prefeitura aplicou o seu dinheiro, quais as licitações que a Prefeitura tem em andamento, quais são os planos da Prefeitura para o nosso dinheiro, né, dinheiro de toda a população, bem como lá consta as leis que vão dar direcionamento ao orçamento público, né, que no caso o orçamento público impacta diretamente na nossa vida, né? Se esse orçamento vai ser gasto com asfalto, com infraestrutura, com escola, com creche, se aquela creche, o dinheiro veio do governo federal, qual que é o tempo que aquela creche vai ficar pronto, por que não está pronto ainda? Então, na transparência pública, por meio da transparência pública, a gente consegue exercer a nossa cidadania de modo a ter conhecimento sobre o que está acontecendo. E, eventualmente, aquela informação que não esteja ou que não esteja clara o suficiente no site da Prefeitura da Transparência, também tem no site da Prefeitura o serviço de atendimento ao cidadão. Esse serviço vai servir para que você comunique direto com a Prefeitura e a Prefeitura te passe as informações que você solicitou através desse canal de comunicação. Por quê? Porque dessa forma a gente exerce a cidadania fiscalizando o Executivo. Muitas vezes, não só o Executivo, também tem o Poder Legislativo por meio da Câmara Municipal, que também tem essas mesmas ferramentas no seu site. E para que a gente consiga exercer a cidadania de forma plena, um dos caminhos, ou o começo do caminho, seria nós nos inteirarmos da vida e das finanças da Prefeitura. E foi isso, pessoal. Essa foi minha dica de hoje. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Pessoal, já estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. E hoje o assunto tá bom, hein, pessoal? Que assunto interessante, informativo, que a doutora Roberta Pedro está passando para a gente no programa de hoje. E para encerrar o nosso programa, no bloco final, eu gostaria, doutora, que você falasse um pouquinho sobre feminicídio. Muita gente não sabe o que se trata, feminicídio, as penas e tudo mais. Dá uma explanada para a gente nesse último bloco. Ótimo. Isso é uma pergunta muito importante, porque muitas pessoas elas não entendem o que é o feminicídio. Antigamente, o feminicídio, ele era um crime que fazia parte do homicídio. Ele era um crime mais grave dentro do artigo 121, que fala sobre homicídio. Em 2024, o feminicídio passou a ser um crime autônomo. Então, hoje, o feminicídio é um crime autônomo. E a pena de prisão para esse crime, de acordo com as qualificadoras, de como foi praticado e tudo mais, pode chegar a 40 anos de prisão, de 20 a 40 anos. É a pena mais alta que nós temos no nosso ordenamento jurídico, tá? E o feminicídio, o que é o feminicídio? É praticar, né, esse homicídio contra a mulher por razões do sexo feminino. Muitas vezes isso acontece dentro de casa. Só que antigamente era necessário que tivesse coabitação, uma relação de cônjuge com a mulher. Hoje não. A vítima tem que ser mulher, ok? Mas o autor do crime pode ser homem e pode ser mulher também. Mas o feminicídio ele acontece normalmente dentro de casa.
assim como o estupro, porque são crimes clandestinos. Esses crimes, eles acontecem na clandestinidade, dentro de casa, e infelizmente os principais responsáveis são aqueles que estão dentro. Então, muitas vezes as mães e as pessoas falam, cuidado na rua, mas principalmente cuidado dentro de casa. É muito triste porque eu tenho pai, eu tenho irmã, eu tenho filha, eu tenho vários homens na minha família, mas estou aqui diante de um homem de muito respeito e infelizmente tenho que falar. Os principais crimes de feminicídio, de estupro, eles acontecem no ambiente doméstico. E aí, por que feminicídio? Porque acontece no ambiente doméstico, é praticado por um ex-cônjuge, um ex-namorado, pessoas que tiveram alguma relação de afeto íntimo com a vítima, entendeu? E pela condição dessa mulher ser mulher, é um menosprezo, é uma indignação, sabe? É tratar a mulher como um ser... como um ser inferior, como se nós pudéssemos dizer que a mulher é inferiormente... gente... Pode continuar. É como se o feminicídio acontece dentro dos ambientes domésticos, como eu estava dizendo, muitas vezes praticados por pessoas da própria família, assim como o estupro, porque são crimes que acontecem na maioria das vezes na clandestinidade. Tá? E o feminicídio, ele se tornou um crime autônomo, como eu disse, em 2024. As penas são altíssimas, é a pena mais alta do nosso Código Penal, de 20 a 40 anos. E para acontecer o feminicídio, a vítima sempre tem que ser mulher. Tá? Nunca vai ter o feminicídio para o homem, porque é feminicídio. Mas o autor, né, do feminicídio, aquela pessoa que pratica o homicídio, ele pode ser homem ou pode ser mulher também. A vítima, que é necessário que seja mulher. O porquê que é chamado de feminicídio? Porque tem que ter uma relação de afeto, uma relação íntima, ou ter tido no passado, e inclusive pode ser que tenha coabitação ou não. Por quê? Às vezes, numa separação, já não tem mais coabitação. O homem está num lugar, a mulher está no outro. Só que, às vezes, por conta de um ciúme, de um novo relacionamento, de uma nova vida que a mulher está levando, esse homem não contente, ele vem e ele acaba com a vida da mulher. E, às vezes, não só com a vida da mulher, da família inteira, porque muitas vezes dos filhos também. E o feminicídio leva em conta também essa condição do menosprezo da mulher, da discriminação, de considerar a mulher como um objeto de controle do homem, tá? Então, assim, o feminicídio é um crime bárbaro, é um crime cruel, é vil, é hediondo, é uma pena alta e a gente precisa conscientizar desde os jovens, os adolescentes, todas as pessoas no geral, para que nós consigamos retroceder, melhorar isso. Sabe, o Brasil é um país grande, de extensões grandes, de muitos estados, um país que, infelizmente, tem muito machismo, nós temos muito a trabalhar. E aí, agora eu vou comentar com vocês rapidinho aqui, Lucas, rapidinho, sobre algumas estatísticas, que eu até marquei aqui para vocês verem. O feminicídio, em 2023, nós tivemos no Brasil 1.475 casos, 2023. Em 2024, 1.492. Vocês percebem que, apesar da lei estar cada vez mais em pauta, esse assunto está em pauta, a gente está aqui falando, estamos dando palestra, estamos falando sobre isso, o feminicídio cada dia aumenta. Número de vítimas de feminicídio com medidas protetivas de urgência ativa. Então essa mulher, ela está com uma medida protetiva de urgência que foi concedida pelo juiz, pela autoridade policial, e ainda assim elas são vítimas. Em 2023, 69 casos. Em 2024, caiu um pouquinho, mas para 52 casos. Lesão corporal dolosa, violência doméstica contra a mulher. 2023 foram 256 mil lesões corporais contra mulheres. Em 2024, 257. Você percebe como é estranho? Nós estamos numa evolução, mas ao mesmo tempo a escalada da violência, ela continua e em alta, né? Então, lesão corporal, feminicídio, o estupro. Em 2023, 20.106 estupros. Em 2024, 20.350. Pioramos. Estupro de vulnerável. O que é vulnerável? São as meninas menores de 14 anos. Não interessa se há consentimento dessa menina ou não. Eu estou aqui
e eu estou consentindo, não interessa, menor de 14 anos é vulnerável. Não só menor de 14 anos, como pessoas que possuem algum tipo de problema neurológico que não está apta a discernir se ela quer ou não. Isso é estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável em 2023, ele foi de 66.279. 2024, caiu. Foi para 20.350. E agora, para finalizar esses crimes mais importantes, que são os que mais acontecem com as mulheres, o assédio e a importunação sexual. 2023, 7.796 casos. 2024, 8.353. Você vê como aumenta? E essa pesquisa que eu estou trazendo para vocês aqui agora é uma pesquisa que foi feita no anuário, agora, acabei de pegar, Anuário Brasileiro de Violência e de Segurança Pública do Brasil. Esse anuário é de 2025, então nós já estamos com o anuário feito baseado nas estatísticas reais. Embora existam muitos casos que não sejam levados, né, na delegacia, muitas mulheres que preferem se calar, guardar para si e não passar isso para frente, às vezes por vergonha, por medo de retaliação, por inúmeros casos. Mas os casos que nós temos aqui documentados, nós vemos que apesar da evolução na nossa sociedade, em tudo que a gente tem feito, a escalada da violência continua. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse que a gente vive uma epidemia de violência contra a mulher. E assim, o que eu digo, o que eu deixo recado para vocês, se nós não mudarmos a nossa mentalidade, não adianta lei mais severa. Existe lei pior, existe pena pior do que ficar 40 anos encarcerado por um feminicídio? Né? É quase uma vida, é metade de uma vida praticamente, né? Então assim, a lei sozinha ela não dá conta. Então nós temos que agir através do legislativo, que é a criação dessas leis, da imposição da pena, temos que agir através do executivo, que é através das políticas públicas, das medidas protetivas de urgência, de conceder, de fazer ser efetiva, e temos que agir também através do Poder Judiciário para que essas penas sejam cumpridas, para que esses homens não saiam ilesos como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Então é isso. A gente pode voltar aqui em um outro momento, se vocês gostarem, para falar um pouco mais sobre isso, para vocês saberem mais, participarem do programa, assistirem, conhecerem os direitos de vocês, entendeu? E eu acho que esse assunto ele está em alta porque ele é um assunto importante, é um assunto que mexe com a nossa autoestima, com a nossa saúde física, mental, a nossa dignidade, como pessoa, como mulher, e a nossa integridade física, mental e pessoal. Olha só, hein, pessoal, que programa especial que a gente apresentou esta semana para vocês. Nosso tempo está chegando ao final, mas com certeza um novo convite será feito à doutora Roberta para estar aqui conosco novamente, para a gente continuar debatendo um pouco mais sobre esse importantíssimo assunto que a gente conversou no programa de hoje. A doutora Roberta, inclusive, está participando do nosso Momento Jurídico, como vocês viram na abertura do programa, dando dicas especiais a todos vocês. Doutora Roberta, quero agradecer sua participação no nosso programa de hoje, te parabenizar por esse trabalho importantíssimo que você faz em defesa das mulheres. Continue assim, continue esse trabalho. Lucas, e eu, na verdade, eu quero parabenizar, primeiro agradecer por estar aqui, trazer a minha palavra, trazer um pouquinho do meu conhecimento e aprender com você. Imagina. E agradecer, assim, imensamente por estar aqui. Porque o que adianta nós sabermos algumas coisas, estudarmos, se nós não tivermos como divulgar? A gente precisa divulgar, entendeu? E aqui eu tô num programa que é conhecido. Quando eu falo para minha família, quando eu falei vou participar do programa com o Lucas Verzola, não tem uma pessoa em Franca, região, pessoas lá de São Paulo, a minha mãe que tá lá, que eu falei que viria aqui, ela ficou extremamente feliz. É uma família tradicional, são pessoas do bem e são pessoas de caráter, homens que estão aqui, que são casados, que têm filhos, e eu parabenizo, eu agradeço imensamente por trazer esse recado aqui para todas as mulheres e para a população no geral. Muito obrigado pelas palavras, doutora. Muitíssimo obrigada, Lucas. Pessoal, eu espero por vocês na próxima semana, sempre com o programa inédito Família Verzola Recebe. Até lá!